Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 6. Eu vou ler, depois os irmãos repetem. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Irmãos, veja só. Falar de justiça no Brasil é algo inglório, né, irmãos? Porque nós vivemos no país da injustiça, não é, irmãos? No país do jeitinho brasileiro. Então, a justiça no nosso país, ela de fato, ela tem dois pesos, duas medidas, né? Justiça para uns e para outros, do jeitinho brasileiro. Então, irmãos, nós vemos que vivemos numa geração assim e vivemos, sobretudo, num país assim. Mas para nós, irmãos, pesa a palavra de Deus, pesa o nome que está sobre nós, que é o nome de Cristo. Então nós não podemos seguir o fluxo da nossa nação. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Nós não podemos ser adeptos do jeitinho brasileiro, da injustiça, das balanças, né, falsas, dois pesos, duas medidas. Nós temos que ser, obrigado, meu irmão, nós temos que ser, diácono Rivaldo, ele é sempre rápido com um copo de água, né? Ele tem, e ele tem que ser justo. Não, nós temos que ser justos, não só o diácono Rivaldo, né? Todos nós temos que ser justos, irmãos, porque a palavra de Deus, ela cobra isso em nós. Jesus cobra isso em nós, amém, irmãos? E olha só, meus queridos, muita gente interpreta esse texto que nós lemos nessa noite de maneira muito errada, né? Eu já vi, irmãos, pregadores, irmãos que falaram comigo, eu já vi até um louvor, que a interpretação é a seguinte: bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, são aqueles que têm fome e sede de Deus fazer justiça. Sabe aquela história de Deus pesa a mão naquele que foi injusto para comigo? É a mesma coisa, né? As pessoas acham que esse texto está dizendo assim: bem-aventurados são aqueles que pedem a Deus justiça, que pedem a Deus para que faça justiça com os outros. Mas nessa noite, irmãos, nós vamos entender de fato o que é ter fome e sede de justiça. Amém, irmãos? O que é realmente ter fome e sede de justiça, irmãos? Um espírito faminto, um espírito sedento, é aquele espírito que dá de tudo, ou faz de tudo para dessedentar a sua sede, para matar a sua fome. Eu sei que você já teve a oportunidade de ter fome, a oportunidade de ter sede, e a gente faz de tudo para matar a fome e a sede. Não é assim, irmãos? A gente faz de tudo. Esses dias eu vi, né, um vídeo antigo de uma senhora, uma jovem senhora que entrou no supermercado com uma faca. Ela entrou com a faca aqui e ela disse: ninguém venha porque eu vou levar o leite do meu filho. Ninguém venha para cima. Aí havia um funcionário que estava filmando, outros cercaram ela e ela disse: ninguém venha porque eu vou levar o leite do meu filho. Até que veio alguém, que eu acho que era o dono do supermercado, disse: deixa ela levar. E ela levou, e ela falando algumas palavras assim bruscas, né? Até com palavrões, mas eu entendi e acredito que todos ali entenderam que ela estava fazendo aquilo para matar a fome do seu filho, né, irmão? Então, quando a gente está com fome, a gente se desespera, né, irmãos? Principalmente quando a gente vê alguém amado com fome, a gente se desespera. E quando Jesus disse assim: bem-aventurado aqueles que têm fome, ele estava falando desse sentimento profundo, desse impulso profundo por fazer justiça. Diga glória a Deus, irmãos. E a busca pela justiça, portanto, ela não pode ser parcial. O que é uma coisa parcial, irmãos? É só pela metade. Não, meu irmão. Se eu tenho fome e sede de justiça, a minha busca pela justiça, ela deve ser completa. Os irmãos estão entendendo? Eu não posso ter fome e sede de justiça de ver meus irmãos. Por exemplo, já citei Rivaldo aqui, diácono Rivaldo, vou citar de novo. Eu não posso ter fome e sede de Rivaldo ser justo, enquanto eu não sou, nem a noiva dele mas eu não. Rivaldo eu quero que seja. Não, meu irmão, não pode ser parcial. A igreja tem que ser justa, mas enquanto a mim, não. Não, meu irmão. A nossa busca pela justiça, ela deve ser profunda e completa. É um comprometimento com a justiça. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E aí, meus amados, o que é ter fome e sede de justiça? Em primeiro lugar, irmãos, o Senhor começa dizendo assim: bem-aventurado. Eu já falei aqui o que é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é ser mais do que feliz,
né? É uma felicidade completa. E qual é a felicidade, irmãos, de ter fome e sede de justiça? Como é que uma pessoa ela é feliz por ter fome e sede de justiça? Como eu disse no início, irmãos, não é ter fome e sede de que Deus faça justiça, porque impreterivelmente Ele fará. Amém, irmãos? Porque o nosso Deus é justo, mas bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que tem fome de ser justo e de fazer justiça. Olha que profundidade, irmãos. Não é que Deus faça justiça com os outros, mas é de eu ser justo. E o que é eu ser justo? O que é? E nós vamos ver exatamente isso nessa noite, irmãos. A justiça não é apenas uma ação, mas é um estilo de vida. Ou seja, irmãos, nós não somos justos quando nós damos uma esmola, quando nós ajudamos alguém, fazemos uma boa obra, ou quando de repente alguém, né, está necessitado da minha ajuda, eu vou lá e ajudo. Não, meu irmão, é um estilo de vida, é viver constantemente em justiça. Ou seja, eu não posso ter dois pesos e duas balanças, né? Ou seja, irmãos, porque alguém é da minha família, eu vou aliviar, porque é da minha família, mas para os outros não, o contrário, né? Porque tem gente que fala o contrário, minha família eu peso a mão e as dos outros não. Não, meu irmão, a justiça é igual para todos. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, a justiça ela é reta. E quando eu digo isso, meu irmão, é que se alguém se sobressai, a justiça, ele é cortado, porque a justiça de Deus é assim, meu irmão, é para todo mundo. Diga glória a Deus, meu irmão. Não é para um mais do que para outros, não. A justiça de Deus é por igual. E nós devemos ter esse mesmo pensamento e esse mesmo sentimento. O que é justo, é justo. Irmãos, estávamos, eu, a pastora Sulamita e o nosso irmão Jonathan, conversando ali sobre coisas do passado. E eu acabei de me lembrar agora que meu sogro, ele tinha um disco, irmão. Olha, bem novinho, de um testemunho de um ex-cangaceiro. Ele entregou a sua vida a Jesus na casa dos 80 anos. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele escutou uma mensagem de Deus na igreja. Ele já era crente, mas ele estava escondido lá em Pernambuco. E ele escutou uma mensagem de Deus justamente isso, dizendo que Deus é justo e quer que nós façamos justiça. Sabe o que foi que ele fez? Ele foi e se entregou como cangaceiro. Um dos últimos cangaceiros vivos. Ele foi lá e disse: meu irmão, eu não sei se ele era, não me lembro agora se ele era do bando do famigerado Lampião, mas ele era um dos cangaceiros, ele era cangaceiro. Ele foi lá e confessou os seus crimes, não só de roubo, mas como estupro e assassinato. Irmão, sabe por que ele não ficou preso? Por causa da idade, porque ele já tinha mais de 80 anos, mas ele fez aquilo que é justo. Irmãos, ser justo é assim. Os irmãos entendem, irmãos? Ainda que seja para perda nossa, ainda que seja para castigo daqueles que a gente ama, nós temos que exercer justiça. E essa é a verdadeira interpretação de ter fome e sede de justiça. É fazer e ser justo a todo custo. Diga glória a Deus, irmãos. Muitos desejam uma justiça em porções, não é? Para outros verem, ou de repente a gente faz uma justiça aqui, diz pronto, Deus já fiz, agora não preciso mais. Não, meu irmão, como eu disse, é um estilo de vida, não é um ato para que eu me sinta bem. Você já ouviu por aí alguém dizer assim: ah, como é bom entregar comida àqueles que têm fome, como é bom entregar roupa, a gente sente uma coisa tão boa. De fato, irmãos, é muito bom quando a gente ajuda alguém, a gente sente algo bom, mas esse sentimento não deve ser o nosso objetivo. Você está entendendo, irmão? Esse sentimento, ou seja, eu vou fazer para me sentir bem. Não, meu irmão, está errado. A gente tem que fazer porque tem que fazer. A gente tem que fazer porque fomos chamados para isso. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele diz assim, que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Ou seja, quando eu ajudo alguém, quando eu dou uma roupa a alguém, quando eu dou um alimento a alguém, eu não estou fazendo nada mais do que a minha responsabilidade, o meu dever. E eu não devo ser elogiado por isso não, meu irmão. Oh, que bom crente é o pastor Ricardo, porque ele deu um prato de comida a quem tem fome. Não, meu irmão, essa é minha obrigação. Os irmãos entendem, meus queridos? Isso não vai me salvar, mas eu vou fazer porque eu sou salvo. Dê glória a Deus, irmãos. E existem alguns erros nessa interpretação, né? Nessa questão de viver em justiça. E eu quero falar, meus queridos, desses erros nessa noite para que nós não os cometamos. Existe um ditado chinês muito importante, que ele diz assim, que
O inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas o sábio com os erros dos outros. Amém, irmãos? Então que nós sejamos sábios, e eu vou falar de alguns erros na interpretação de viver com justiça, para que nós, como sábios, não precisamos cometer esses erros, para que nós possamos aprender com esses erros. Os irmãos entendem? Não ficou muito complexo, não deu para entender, né? Então nós vamos saber, né, conhecer esses erros para não cometê-los. Amém, queridos? O primeiro erro, meus queridos, é o erro da falta ou da falsa segurança. Acreditar, meu irmão, que porque eu estou indo para a igreja, porque eu dou o meu dízimo, que é também minha obrigação, porque quando a igreja fala de campanha do quilo, campanha do amor, ou como os irmãos, cesta do bem, como tem nas igrejas aí, porque eu coloquei um pacotezinho, né, de fubá, pronto, está tudo certo, Deus agora me ama. Meu irmão, é uma falsa segurança, porque de fato, meus queridos, não é o fato de eu estar na igreja que eu sou salvo. Os irmãos entendem? Opa, pastor, que palavra dura, mas é verdade. Não é o fato de eu estar sentado nos bancos da igreja, o meu nome está arrolado no hall de membros da igreja que eu sou salvo. Não, meu irmão. Eu tenho que entregar a minha vida a Jesus, fazer parte da igreja, estar na igreja. Isso é uma consequência da minha salvação. Isso é minha responsabilidade. Os irmãos entendem, meus queridos? E achar, meus amados, que porque eu estou ajudando alguém, eu sou salvo por isso. Isso é uma falsa segurança, meus queridos, porque de fato, meus amados, não é a benevolência, não é fazer o bem que salva. Amém, queridos? Muitos vêm do mundo, né, de outras religiões com essa atitude, né, com esse pensamento. Eu tenho que fazer o bem porque aí Jesus vai dizer legal, que servo legal. Não, meu irmão. Não, eu vou dizer de novo, nós estamos apenas fazendo a nossa responsabilidade. E olhe que nem todos fazem, não é, meu irmão? Porque tem gente que está com o armário abarrotado de coisas e vê o irmão passar fome, vou orar por você, viu, meu irmão? Não é assim, meus queridos? A gente tem um guarda-roupa cheio de roupa, um sapateiro cheio de sapato, tem irmão necessitado, o caba morre, meu irmão, a roupa enche de traço, o sapato se descola todinho, enche de poeira. E não é oferecido àquele que, não é assim, meu irmão, que necessita por puro nostalgia, ou sei lá, porque não quer mesmo, não é, meu irmão? Se aquele que dá e acha que está fazendo mais do que necessita, não é? Mais do que lhe é cobrado, é errado, imagine não dar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, meus queridos, quem verdadeiramente é cristão, ele é generoso. Não é assim, meu irmão? E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, para mim não era fácil, não. Nunca foi fácil, porque eu sempre fui uma pessoa muito desatenta a isso. Às vezes o cabo morre do meu lado e eu não percebo que o cabo está morrendo, né? Alguém tem que me cutucar e dizer, olha, a pessoa do teu lado está morrendo. Eita, tá, né? Aí eu percebo. Eu sou um cara assim, muito, nesse sentido, muito displicente. E nunca fui muito generoso quando eu era do mundo. Mas quando eu vim para o evangelho, meu irmão, eu aprendi com os meus pastores do passado, abrir mão. Os irmãos entendem, irmãos? Aprendi quando eu comecei a namorar com minha esposa. Penso numa mulher, meu irmão, que se tiver duas coisas, geralmente ela dá uma, e eu ficava meio incomodado, e eu aprendi com ela. Amém, queridos? Amém. Eu já vi, meus amados, certa pessoa, uma irmã chegar e dizer assim, poxa, o meu cadeado quebrou e eu estou com medo. E certa pessoa pegar o cadeado da casa dela, dar para outra e ficar sem o cadeado, né? Só para a irmã dormir bem à noite. Amém, irmãos? Eu sei que você pode dizer, mas que besteira, mas isso é a generosidade de quem é crente. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. O segundo erro, meus queridos, é a ênfase, né, da autossuficiência e do legalismo, não é? Ou seja, é confiar que as boas ações vão me salvar, não é? Esquecendo da justiça de Cristo, porque alguns acham, irmãos, que porque fazem o bem, não precisam cuidar do seu caráter. Irmãos, eu já conheci muito crente, meus queridos, que dá ofertas gigantescas na igreja. Quando tem campanha, eu conheci muitos crentes nessa minha caminhada, quando tem campanha para auxiliar alguém, dá de muito. Mas essa pessoa não cuida do seu caráter. Vocês vão estar entendendo, irmãos? É uma pessoa devassa, mas quando precisa dele, ele está lá. Pá. Sabe por que isso, meu irmão? Porque está achando que as suas atitudes
está salvando sua falta de caráter ou seu mau caráter. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E isso, meu irmão, não tem nada a ver com o outro. É uma falta, né, realmente de um conhecimento verdadeiro do que é fazer justiça. Diga glória a Deus, irmão. E existem aqueles, meus queridos, que são indolentes, né? Que nem fazem uma coisa e nem outra, e vão vivendo a sua vida assim, nem são justos, nem buscam a justiça, nem fazem benevolência, e vão apenas vivendo porque acha que o cristianismo é sentar no banco de uma igreja, cantar louvores e escutar a pregação. Ledo engano, meu irmão, o evangelho não é só isso, é muito mais do que isso. É ter uma vida totalmente envolvida, totalmente revestida pelo evangelho, por Jesus Cristo. É ser dele e ele ser meu. É como eu disse no estudo passado, é as pessoas olhar para nós e ver Cristo em nós. Isso é cristianismo. Amém, queridos? E tem também o fator de que muitas pessoas, irmãos, gostam de apontar o dedo e criticar quando os outros não fazem, não é, irmãos? E acha que por isso, eles, né, porque estão criticando e apontando, eles estão se sobressaindo, né? São pessoas, olha, porque, por exemplo, eu digo, a minha igreja faz, mas a igreja A, a igreja B, a igreja C não faz, então a minha... Vocês vão estar entendendo, irmãos? E eu torno a dizer, se a nossa igreja, ela faz alguma coisa por alguém, não faz mais do que o seu dever. Os irmãos estão entendendo? E se não faz, meu irmão, eu vou dizer uma coisa, é um tratar de Deus para conosco, porque tem que fazer. Os irmãos estão entendendo? Eu não posso apontar o dedo e dizer assim, olha, se você não faz, você não é cristão. Eu não posso dizer isso. Os irmãos estão entendendo, irmão? Agora, eu posso e devo fazer verdadeiramente por mim, né? Se sou pastor da igreja, eu posso fazer pela igreja. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Mas eu não posso criticar. Certa vez, meus queridos, havia uma senhora que frequentava a nossa igreja. Ela não era membro, ela só frequentava. E um dia, ela encontrou, né, alguém de alguma igreja aqui perto que fechou. E ela encontrou esses jovens vendendo balinha no sinal. Aí disse, que coisa linda, pastor, que coisa linda. Os jovens vendendo balinha para pagar o aluguel. E ela disse, eu conheço tal igreja que os irmãos saem de casa em casa pedindo donativos, alimentos, para fazer cesta básica, para dar para os membros da igreja. Por que a nossa igreja não faz? Eu disse, minha irmã, a nossa igreja faz, só não alardeia. Eu só não quero que os jovens estejam vendendo balinha na rua, né? Não que isso seja demérito, né? Mas quando a pessoa necessita, vai lá e faz, mas não para a igreja. Não está entendendo, irmãos, que nós temos o dono da prata, que é o dono do ouro e da prata, que é o dono da igreja. Ele vai fazer outros meios. Não está entendendo que eu não quero para os meus filhos, eu não vou querer para os jovens da igreja. E ela disse, mas e as irmãs que saem pelas casas pedindo? Eu disse, meu irmão, que testemunho contrário, né, meus queridos? Porque alguém que vai pedir na casa do outro é porque está necessitando. Não é assim, irmão? E se a igreja está pedindo, então, né, que a pessoa vai olhar e vai dizer, que evangelho é esse, né? Nós temos que tirar daqui mesmo. Vocês vão estar entendendo, irmãos? É dentre nós. É conosco. As pessoas do mundo necessitam da nossa ajuda e não devem ajudar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então existe essa indolência também, é aquela crítica, né? E a pessoa acabou dizendo assim para mim, mas a nossa igreja é muito parada. Eu digo, então um dia que a senhora necessitar, eu espero que a senhora nunca necessite, a senhora vai ser alvo de uma campanha de um grande amor, porque a gente não faz para alardear. Amém, irmão? A gente não faz para sair por aí contando, tocando trombeta, contando a todos. A gente faz para a glória e honra do Senhor. Amém, irmãos? Mas veja só, meus queridos, existe também, né, o erro, né, meus queridos, de achar que porque, né, a nossa igreja faz, as outras estão todas erradas, né? Porque a gente não está naquele meio, a gente não está naquela igreja para saber se de fato eles estão fazendo ou não. Porque muitos fazem e não dizem. Irmãos, eu descobri semanas passadas, semana retrasada, que um grande amigo meu, um pastor, todo domingo de manhã ele vai lá na Cracolândia e leva donativos, leva roupa, leva alimento, né, ora por eles e tal. E esse trabalho já faz tempo. E eu vim descobrir sem querer,
E eu disse, mas pastor, por que o senhor não diz? Ele disse, porque o Senhor não me chamou para sair por aí tocando trombeta. Os irmãos entendem, irmãos? Ele disse, eu quero pessoas para vir me ajudar, para estar aqui, mas eu não quero que as pessoas olhem para mim e digam que grande crente eu sou. Irmãos, isso é ser cristão, amém, queridos? Então, meus amados, a verdadeira justiça envolve, né, tanto ser justo quanto praticar a justiça. Eu quero que você abra aí, em Isaías, abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 58, a partir do versículo 5. Nós vamos ver, meus queridos, que a verdadeira justiça, ela faz com que eu seja justo e que eu pratique a justiça, ou seja, que eu viva a justiça em todos os momentos. Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 58, versículo 5 diz assim: seria este jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza. Os irmãos entendem que Deus está perguntando, ei, será que o jejum que eu quero de vocês é que vocês parem de comer, que vocês usem roupas humildes, que vocês fiquem tristinhos? É isso que Deus está dizendo. Vamos seguir. Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Olha qual é o jejum que agrada a Deus. Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres o oprimido, e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te esconda da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Irmãos, que texto contundente. O Senhor está dizendo para nós que Deus não se agrada quando nós... Veja só, irmãos, isso faz parte, né, dos exercícios espirituais, a questão do jejum e etc. Mas Deus diz, ei, não vai adiantar de nada você jejuar, não vai adiantar de nada você afligir a sua alma quando tem pessoas que necessitam e você não ajuda. O que eu quero, em primeiro lugar, é que você seja generoso. Você está entendendo a palavra de Deus que nós acabamos de ler, meu irmão? Seja justo. Se há pessoas que necessitam de você, ajude. Se a pessoa sofrendo injustiça, lute pela justiça dela, se estiver no seu controle. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E até nos pormenores da nossa vida, nos nossos pequenos tratos, nós temos que ser justos. Eu sempre digo aqui, meu irmão, recebeu um troco a mais, devolva. Achou uma carteira com dinheiro, meu irmão, se você achar uma carteira com dinheiro que não tem nenhuma identificação, amém. Mas se tiver, procure. Hoje ninguém se esconde, não é verdade? Jogue o nome, o CPF no Google que você vai encontrar. Cuidado com esse negócio de botar CPF na internet que você pega em bomba. Mas, meu irmão, se você, né, de repente aconteceu alguma coisa e alguém perdeu algo e você sabe que essa pessoa perdeu, não esconda, não fique para si. São nessas pequenas coisas, meu irmão. Não dê propina, que é coisa muito comum, né? Que aqui no Nordeste chama de toco, né? Deu um toco aquele guarda ali, né? Não diz assim, né? Deu um toco aquele guarda ali. Meu irmão, não dê não. Se você está errado, né? Já não era para andar com um carro, digamos assim, só um daqui, porque os irmãos que têm carro na nossa igreja, graças a Deus, estão tudo certinho. Mas se está errado, meu irmão, já está errado você andar com um carro errado, não é assim, meu irmão? Então, se o guarda ali parou, meu irmão, não tente subornar não, porque você está sendo 3, 4 vezes pior. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? É ser justo, meu irmão, para a glória e honra do Senhor. E a resposta à justiça divina está justamente, irmãos, que a justiça de Deus não é apenas pelas boas obras, porque as boas obras não salvam. O apóstolo Paulo, como eu disse lá em Efésios 2, disse que pela graça nós somos salvos, não pelas obras para que ninguém se glorie, porque a salvação ela é dom de Deus. Amém, irmãos? Agora Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. O que é que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer, meus queridos, que
as minhas boas obras que eu faço, não me salvarão, mas porque eu sou salvo, eu devo fazer boas obras. Os irmãos entendem? Existem religiões por aí, meus queridos, que a salvação está ligada às boas obras. A pessoa só é salva se fizer boas obras. Não é assim, meu irmão? Mas no cristianismo não, meus queridos. Nós já estamos, desfrutando da vida eterna no aqui e agora. E por isso eu devo ser benevolente. A Bíblia ensina, meu irmão, que a justiça ela é buscada continuamente. O que é que isso quer dizer, meu irmão? Em todos os momentos da nossa vida. Não é quando o pastor está perto de você. Não é quando você tem algum irmão que sabe que você é crente. Aí você exerce a justiça. Não, meu irmão. É quando você está só. É em todos os momentos da sua vida. Nos pormenores, na sua empresa, na sua escola, na sua universidade. Temos que agir com justiça. Os irmãos entendem, irmãos? E se essa justiça, meu irmão, cair sobre mim, aí eu vou me esconder? Aí eu vou dizer, não, mas a justiça deve ser para os outros e não para mim. Não, meu irmão, se eu sou passivo de algum ato de justiça, que eu seja, é difícil, irmão, dizer isso, até na nossa realidade brasileira, não é? Mas se eu sou passivo de algum ato de justiça, que eu sofra. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Porque a tendência do brasileiro é se esconder, para não receber a punição. Mas se eu sou passivo e eu sou crente, que eu receba esse ato de justiça. Amém, irmãos? Fome e sede de justiça, meus queridos, é buscar continuamente. E nós devemos alimentar essa fome. Olha só, mas pastor, e a gente não... Quando a gente come, não acaba a fome. Mas no reino espiritual é diferente, irmãos. No reino espiritual, nós temos que alimentar essa fome, a fome de ser justo e de fazer justiça. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quem anda assim, ele é mais do que feliz, Ou seja, bem-aventurado. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Hoje eu estava num Uber e eu falei isso pro motorista, ele calou-se e ficou a viagem quase toda, eu acho que meditando nisso, porque... Ele foi gentil com a minha mãe, e foi uma coisa rara hoje em dia, meu irmão? O Uber ser gentil é muito raro, e ele foi gentil tal, e eu disse, olha, meu irmão, sabe o que é que a Bíblia diz? Ele pensou que ia dizer outra coisa. Eu disse, a Bíblia diz, em Mateus 7,12, que nós devemos tratar as pessoas como queremos ser tratados. Se o irmão é gentil, saiba de uma coisa, você vai encontrar muita gentileza. E eu notei que aquilo bateu fundo no coração dele. Ele ficou assim, ele até disse que uma vez caiu um iPhone 11, 12, sei lá, e ele olhou assim e foi atrás, estava bloqueado, ele esperou, foi atrás do cara, o cara parou no mercado ali, entrou para dentro do mercado, ele foi atrás do cara, não achou, esperou a ligação e devolveu. E eu disse, meu irmão, se você é justo assim, pode ter certeza, vão ser justos assim com você também. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isso quer dizer, meu irmão, que algum dia você vai precisar da justiça e alguém vai agir com justiça para você e por você. E se a lei áurea, meu irmão, está na Bíblia, quando você trata alguém de determinada maneira, é assim que vão lhe tratar também. Então, bem-aventurado, meus queridos, os que têm fome e sede de justiça. Essa fome, meu irmão, ela não enfraquece, não. Essa fome e sede de justiça, ela fortifica. Ela deixa o crente mais crente. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Deixa o crente mais crente. Ser justo, meus queridos, é buscar justiça e ter a satisfação dessa justiça aqui na terra mesmo. Os irmãos estão entendendo? Mas também, como eu venho dizendo, irmãos, que as bem-aventuranças, elas se revertem no aqui e agora e no lá e no além. Então, nós teremos a retribuição da justiça no aqui e no agora, porque alguém agirá com justiça também para conosco. Mas saiba de uma coisa, um dia, meu irmão, Deus vai agir com justiça por nós. Porque, irmãos, nós que entregamos a vida ao Senhor, chegará o dia da retribuição. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Da recompensa. E nós estaremos diante de Deus e Ele nos recompensará. Diga glória a Deus, irmãos. Então, ter fome e sede de justiça é fazer justiça. É ser justo em todos os momentos, porque seremos bem-aventurados e seremos satisfeitos tanto no aqui e agora como no lá e no além. Amém, irmãos? Amém, queridos? Nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus, Ele é justo, tanto quanto Ele é amor, não é, irmãos? Mas a justiça dEle não suplanta o seu amor, e o seu amor não suplanta a sua justiça. Essas duas doutrinas andam lado a lado.
se complementam. Então que nós possamos desfrutar das duas, porque os crentes hoje querem desfrutar apenas de uma, do amor, não é assim, irmãos? Mas que nós desfrutemos também da justiça, porque foi a justiça de Deus que fez com que Jesus pagasse o preço ao próprio Deus pelo nosso pecado. Os irmãos entendem, irmãos? Se o nosso Deus não fosse justo, Ele simplesmente anistiaria todo o pecado, ou seja, Ele apagaria todo o pecado, mas porque Ele é justo, Ele mesmo deu o preço, não é? O preço é o sangue perfeito, e Ele mesmo pagou. Diga glória a Deus, meu irmão. Então que nós tenhamos isso em mente e sejamos justos a esse nível. Amém, queridos? Sejamos generosos. Meu irmão, não fecha a mão não. Não fecha a mão não. No reino de Deus, irmãos, a gente retém de mão aberta. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Diga glória a Deus, meu irmão. Quanto mais a gente é generoso, mais a gente recebe. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Eu posso falar de mim mesmo porque eu vivo comigo. Portanto, irmãos, eu sei que esse testemunho é verdadeiro. Chegou uma vez, irmãos, uma pessoa necessitada e a gente abriu assim, né, o negócio estava meio lá, meio cá assim, umas teiazinhas de aranha, negócio e tal. Mas vamos dividir, né? Dividimos no meio, irmão. Isso aconteceu pela manhã. À tarde, chegou uma cesta básica de quem a gente nunca esperava. E a gente tirou uma foto e mandou para uma irmã, que a gente estava justamente falando disso. Eu digo, olha, está vendo? A gente fez e aconteceu. Eu não estou me gabando de nada, irmão. Entenda que eu não estou me gabando de nada. Eu estou dizendo que acontece. Amém, irmãos? Acontece. Irmãos, certa vez, alguns jovens foram na minha casa, a gente morava no Quadra-Malhos, e entre os jovens tinha um que estava com o sapato estourado, irmão, o dedinho dele estava de fora. Jonathan conhece ele, o dedinho dele estava de fora e tal. E eu digo, Jesus, e Deus disse assim, dê o seu tênis de futsal. Eu digo, meu tênis de futsal não, Jesus, dê. E ficou até engraçado, porque ele estava dissociado, o tênis de futsal ficou ótimo, mas Jesus disse, dê. E eu digo, Jesus, misericórdia, eu vou dar. E eu dei, ficou feliz, me abraçou, foi para a festa lá na igreja do meu sogro, todo dissocial com tênis de futsal. Olha só, meu irmão, uma benção, lindo demais. Mas eu fiquei, Jesus, eu dei meu tênis, meu irmão. Na mesma semana, Deus usou a minha irmã e me deu um sapato social, irmão. Catarro na parede, estava perdendo para ele de tanto brilho. Diga glória a Deus, meu irmão. Olha, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou falando assim para que você entenda que a gente retém de mão aberta. Irmãos, se tem uma coisa que eu gosto de dar é Bíblia. Eu gosto de dar a Bíblia, mas sabe por quê? Porque eu recebo Bíblia com força. Amém, irmãos? Eu recebo, parece que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Os irmãos sabem que eu tenho uma pequena coleção. Essa eu não dou para ninguém, mas os irmãos sabem que eu venho recebendo essas Bíblias porque Deus é assim. Diga glória a Deus, irmãos. Nesse mundo, meus queridos, as pessoas acham que retêm as coisas enganando os outros, sendo injustos, não é? Dando propina, fazendo um gato, ou sei lá o quê, meu irmão, comprando uma coisa que é ilícita. Mas no reino de Deus, meu irmão, Jesus ele anda na contramão do reino de Deus. Nós temos é que ser certinhos, porque aí nós recebemos, aí nós ganhamos. Amém, irmãos? Então que nós sejamos assim, porque Jesus nos exorta a termos fome e sede de justiça. E essa é uma busca contínua, meu irmão. Isso não é agora, porque você ouviu essa mensagem. É daqui para Jesus voltar. Os irmãos entendem? Você tendo muito ou tendo pouco, temos que ser justos e generosos. Amém, queridos? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.